Ok, meus amigos, estamos iniciando mais uma aula de Química com vocês de forma remota, mas com saudade de vocês mesmo assim, beleza? Então, olha só, nós estamos dando continuidade à programação de Orgânica e aqui nós estamos com os alunos do terceiro ano do INEC. Terceiro ano do INEC, turma boa, vamos para frente, vamos conseguir. Então, nós estamos seguindo uma lógica da programação. Hoje nós vamos terminar as funções orgânicas nitrogenadas, já que nós começamos com as funções orgânicas oxigenadas, vamos nas nitrogenadas. Hoje nós vamos falar das funções principais funções nitrogenadas, mas também vamos colocar em paralelo umas funções que são consideradas secundárias ou terciárias, mas têm a sua importância. Beleza, pessoal? Então, felicidade de estar falando com vocês aqui, tá? Então, nós vamos para frente. Nós vamos trabalhar hoje, ó, terceiro ano INEC, olha aí, exclusiva, essa aula de valor. Essa aula é exclusivíssima para vocês. Beleza? Mais uma vez quero agradecer e parabenizar aí a todo o corpo docente do Colégio INEC por esse excelente trabalho que estão sendo realizado, né? Uma soma de esforços em prol de vocês, certo? Em prol de vocês. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar aminas, amidas, nitrilas, nitrocompostos, isso aí são funções nitrogenadas, certo? Aí vamos complementar com os anidridos de ácidos carboxílicos e também com os aletos orgânicos, além dos compostos de Grignard, certo? Então são essas as funções que nós vamos trabalhar hoje, beleza? As outras são funções secundárias, mas têm a sua importância. Perfeito, pessoal? Nós vamos começar justamente com as aminas, que é a principal função nitrogenada. Para mim, se tiver que cair questão no Enem sobre funções nitrogenadas, lógico que vem aminas, certo? Já te digo logo que as aminas, e vai ser um objeto de estudo nas nossas futuras aulas, sobre a acidez e basicidade dos compostos orgânicos, as aminas, dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas são as mais básicas, certo? Não tem quem ganhe basicidade das aminas, tá? Se tiver lá, professor, tiver uma questão lá, marque o composto mais básico. Se tiver uma amina, marque ela. Professor, mas se as 5 alternativas forem aminas, aí vai ser uma outra conversa que nós vamos trabalhar dentro das propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Beleza, pessoal? Aí vai ser na verdade, a próxima aula nossa vai ser de propriedades dos compostos orgânicos. Mas aqui nós estamos vendo a nomenclatura, a classificação, para chegar nessas propriedades com mais embasamento. Então, as aminas são compostos que possuem o grupo funcional. Tem 3 maneiras de você representar uma amina, meus queridos, certo? Eu posso ter aqui, ó, esse R representa um radical, certo? Pode ser um carbono, 2, 20, 30, não me interessa. Então, se só tiver o nitrogênio estiver ligado apenas a um radical, é uma amina primária. Se o nitrogênio estiver ligado a 2 radicais, vai ser uma amina o quê? Secundária. E o nitrogênio pode estar ligado a 3 radicais, certo? Vai ser o quê, pessoal? Terciário. Então, são 3 maneiras de representar as aminas, até porque o nitrogênio é capaz de fazer 3 ligações. Então ele se liga com 1, com 2 ou com 3 radicais, certo? Eu coloquei até uns exemplos aqui para a gente depois falar dessa classificação. Nós temos aqui a primeira, tá? Um exemplo, a gente vai falar muito sobre essa aqui. Na verdade, é a principal amina aromática que nós temos, tá? Aqui outra amina, olha uma amina terciária aqui, ó. Aqui você tem uma amina primária, NH2, ó. Aqui é uma amina terciária. Olha o nitrogênio ligado a 3 carbonos, ó, certo? Mas, professor, não ficou bem clara essa classificação das aminas em primária, secundária e terciária. Pois bem, vamos colocar aqui, ó. Pessoal, as aminas, na verdade, elas são derivadas, ó, são compostos derivados do NH3, que é amônia ou amoníaco, pela substituição, preste atenção, pela substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por radicais derivados de hidrocarbonetos. Certo? Então tem que ter carbono no radical. Aí eu tenho o NH3, ó. NH3, certo? É amônia. Então todas as aminas são derivadas da amônia. Amônia também chamado de amoníaco. Vamos ver essa classificação como é que fica, ó. Aí sim, ó, presta atenção. Aqui eu tenho o nitrogênio, certo? Digamos que dos 3 hidrogênios, pessoal, tá aqui a amônia, aqui é a amônia, ó. Dos 3 hidrogênios, eu substituí apenas um dos hidrogênios por radicais derivados de hidrocarboneto. Portanto, eu vou dar um exemplo aqui, ó.
Aí ficou um radical, que pode ser aí, no caso é o metil, né? Pode ser o etil, qualquer outro. Nesse caso, meus queridos, você tem uma amina primária, certo? Quando o nitrogênio está ligado apenas a um carbono, é a amina primária. Por isso que fica NH2. NH2. Eu posso ter também aqui o seguinte, ó. Os 3 hidrogênios aqui é amoníaco, amônio e amoníaco. Eu vou substituir agora 2 hidrogênios por 2 radicais derivados de hidrocarboneto. Olha aí, ó. Estou substituindo os hidrogênios por radicais. Como agora eu tenho um nitrogênio ligado a 2 carbonos, você tem uma amina o quê? Uma amina secundária. Amina secundária. Por outro lado, eu posso ter aqui os 3 hidrogênios da amônia sendo substituída por 3 radicais derivados de hidrocarboneto. Não precisa ser só o metil, que é um exemplo só. Então, nesse caso, ó, você vai ter justamente os 3 radicais substituídos, tá? Os 3 hidrogênios substituídos por radicais. Portanto, nós vamos ter aí, pessoal, que uma amina terciária. Tá bom? É melhor você até aprender assim, ó. Se vier NH2, é a amina primária. Se vier só NH, é a amina secundária. E se vier só o N, é terciária. Não fica legal assim? Tá? Então a amina pode ser primária, secundária e terciária. Não confunda. A amina terciária é o nitrogênio ligado a 3 carbonos. Não é o nitrogênio ligado no carbono terciário, não. Não tem nada a ver com carbono aqui. Certo? Então, se o nitrogênio estiver ligado a um carbono, ela é primária. Se estiver ligado a 2, é secundária. Se o nitrogênio estiver ligado a 3 carbono, vai ser o que, pessoal? Terciária. Essa é a dica. Tá? Mas aprenda dessa maneira que eu falei também. Se vier NH2, ela é primária. Se vier NH, é secundária. E se vier só o N, vai ser o que? Terciária. Baseado, então, nós já conhecemos o conceito de aminas, o grupo funcional e a classificação. Vamos aqui, então, para a sua nomenclatura. A amina tem nomenclatura oficial e tem nomenclatura usual. Se bem que a mais utilizada é a usual, que nós vamos já mostrar para vocês. Aqui você tem 3 aminas primárias, ó. NH2, 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 não é verdade? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Você vai colocar o prefixo, que indica o número de carbono. O infixo é an e a terminação é amina. Então, metanamina é a primeira. Aqui você tem 2 carbonos, ó, 2 carbonos. Então, qual o prefixo para 2? Et. Como só tem ligações simples, é an e a terminação é amina. Certo? Professor, e quando for cadeia ramificada? Nesse caso, pessoal, você tem que numerar, não é verdade? Ó? Olha só. Vamos ver aqui. Aqui você tem 5 carbonos, né? Ó, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, aqui são 5 carbonos. Então, vamos consertar. Quem sabe faz ao vivo. Eu já falei que quem sabe faz ao vivo. Então, é pente. Certo? Ok, pessoal? Então, são 5 carbonos aqui. 5 carboninhos que você vai ter que fazer aqui. Então, olha só. Bom, tá aí, então vamos para a gente melhorar aqui essa visão de vocês, tudo bem? Então vamos começar aqui, vamos começar. Então você vai colocar, ó, nomenclatura oficial, prefixo para um carbono, que só tem um carbono aí, met. Como só tem ligações simples é an, e a terminação amina. O outro, ó, tem 2 carbonos, é et, o infixo é an e a terminação é amina, então fica etanamina. Agora essa outra, ó, tem radical e tem o grupamento amino. Tá ok? O grupamento amino e tem aqui radical. Então aqui eu preciso numerar. O critério de numeração é o mesmo que a gente vem empregando. Começa a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então o carbono 1 vai ser esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então como é que vai ficar, ó? Olha aí, ó, 3-metil, que se você começou aqui ficou 1, 2, 3, ó, 3-metil, 2-amino. É no masculino mesmo, amino. Aí 5 carbonos é pente, só tem ligações simples é an e a terminação amina. Porque aqui não dá para fazer pelo radical, pessoal, né? Então ficou dessa maneira, ó. Tá? Em função, considerando o NH2 como sendo um grupo funcional, né? 3-amino, porque o metil está na 3-metil, metil na posição 3, ó. 2-amino, porque você tem que começar aqui, ó, 1, 2, 2-amino, aí 5 carbonos na cadeia principal, é pente.
como só tem ligações simples é an e a terminação amina. Então ficou dessa forma. Mas como eu já falei para vocês, é muito comum utilizar a nomenclatura em função do radical, pessoal. Como assim, professor? Dessa maneira, ó. Você vai colocar radical mais amina. O radical ou os radicais são os que estão ligados ao nitrogênio, pessoal. Aqui, por exemplo, ó, se você tirar o NH2, vai ficar o metil. Então fica como? Metilamina. Metilamina você pode juntar tudo e chamar metilamina. É mais utilizada essa aqui. Aqui, ó, se você tirar o NH2, vai ficar o radical etil. Então fica etil mais amina. Etilamina. Etilamina. E aqui eu tenho uma amina terciária, pessoal. É o 3 radicais metil, ó, ligado ao nitrogênio. Então vai ficar trimetilamina. Trimetilamina. Bom, e essa última aqui, eu já falei para vocês que as aminas podem ser alifáticas ou aromáticas, que é uma amina aromática, certo? E é a principal amina aromática. Se tiver que vir uma amina aromática, com certeza vem sobre essa aí. Se você tirar o NH2, fica o radical, tirando o NH2 aqui, ó. Se tirar o NH2, fica o radical fenil. Fenil mais amina. Fenilamina. Essa é uma das únicas que recebe o nome especial. Tá? Ela é mais conhecida por esse nome especial, é chamado de anilina, pessoal. A anilina é um corante utilizado, por exemplo, em confeitos de bolo. Tá? É muito comum aqueles bolos confeitados, né? Os corantes, as cores aguçam o nosso paladar, tá? No bolo, não é verdade? Não só na indústria culinária, mas também a anilina é utilizada de forma industrial, para tinturação de roupas. O anil, né? O anil vem da anilina, muito utilizado, por exemplo, na tintura do jeans, beleza? Então, anilina, ela, se vier aqui, vir vestibular, creio que não vem fenilamina, certo? É mais comum vir anilina. Então, aprenda esse outro nome. Anilina é muito forte para vir vestibular. Bom, já que nós trabalhamos aí as aminas, vamos... tenho mais uma aqui também, né? Pessoal, quando a amina for secundária, como é que nós vamos fazer? Nós vamos encher a tela aqui, ó. Olha só. Aqui vai ficar assim, ó. Preste atenção. A primeira aqui, ó. Você tem aqui, vamos lá. Você tem 2 radicais, amina secundária. Cita o nome. Aqui não precisa estar em ordem alfabética, porque não é nomenclatura oficial. Citei o nome do metil, citei o nome do etil, amina. Então fica o metil-etilamina. Metil-etilamina. Nessa outra, eu tenho 2 radicais metil, então fica dimetil. Aqui é o radical fenil, então ficou dimetilfenilamina. Aqui é uma amina terciária, a primeira é uma amina secundária, certo? E aqui, pessoal, eu tenho uma amina primária, ó. O nitrogênio está ligado a um carbono. Mas, professor, esse carbono é terciário. Eu não tenho nada a ver com carbono terciário. Para ser amina terciária, o nitrogênio é que tem que estar ligado a 3 carbonos, só o N. Ó. Se vier NH2, já até falei que é uma amina primária. Tirando o NH2, pessoal, fica o radical o quê? Tercibutil, certo? Tercibutil mais amina vai ficar como? Tercibutilamina. Então fizemos aí nomenclatura de todas as formas, né? Forma oficial, forma usual, aminas primárias, secundárias, terciárias, é assim que tem que ser comportado. Então, tercibutil mais amina vai ficar, então, tercibutilamina. Perfeito? Vamos lá. Nós vamos agora para as amidas. Olha a diferença, grande diferença, pessoal. A amina não apareceu oxigênio, não. A amida tem oxigênio. 3 maneiras também de fazer a nomenclatura, aliás, o grupo funcional das amidas. Mas em todas elas segue o mesmo padrão, ó. C-O-N, C-O-N, C-O-N. Isso aqui é o que é semelhante nos 3, né? Porque como o nitrogênio é capaz de fazer 3 ligações, eu posso ter aqui, ó, C-ONH2, C-ONH ligada a um radical, e o nitrogênio pode estar ligado a 2 radicais, ó, C-N. Baseado nisso aqui, nós vamos ter também a sua classificação, pessoal, certo? A gente vai chamar essa primeira de amida simples, essa aqui de monossubstituída, porque só tem um radical ligado ao nitrogênio, e essa outra é uma amida dissubstituída, tem 2 radicais ligados ao nitrogênio. Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo de uma amida simples, ó, C-ONH2. O outro exemplo aqui também é uma amida aqui monossubstituída. Ó. Veja que tem um radical ligado ao nitrogênio.
certo? São exemplos de amidas, certinho? Aí aqui eu coloquei a classificação dela do jeito que eu ia falando para vocês, ó. Essa primeira aqui, vamos lá. C-NH2, isso aqui é uma amida simples. Amida simples, certo? Se tiver um radical ligado ao nitrogênio, ela é mono... Aqui, sim, então vamos colocar aqui, né? Amida simples, olha um exemplo aí, ó. C-NH2, C-NH2. A próxima é uma amida monossubstituída. Mono já está dizendo um radical ligado ao nitrogênio. Então você tem aqui um exemplo. Olha aí um exemplo. Um radical ligado ao nitrogênio. Mas eu posso ter uma amida também, pessoal, dissubstituída, quando eu tiver dois radicais ligados ao nitrogênio. Olha aí o exemplo. Aí vem só o N. Aqui tem um radical metil e tem um radical fenil. Não é verdade? Então ficou aí. Amida simples quando vier C-NH2. Amida monossubstituída quando vier um radical ligado ao nitrogênio. E a amida pode ser dissubstituída quando tiver dois radicais ligados ao nitrogênio, beleza? Então vimos a classificação aí das amidas. Amidas. Professor, mas aqui tem amina. Sim, mas é porque quem sabe faz ao vivo, né? Olha aí, amidas. Classificação das amidas. Das amidas, certo? Mostrando que é uma aula exclusiva para vocês, certo? Pessoal do terceiro ano do INEC. Vamos lá então. Vimos essa classificação, nós vamos ver aqui a nomenclatura oficial das amidas. Amidas, olha só. Você vai colocar o prefixo que indica o número de carbonos, o infixo indica as ligações entre carbonos ou entre carbono e hidrogênio. E aqui a terminação amida. Vamos lá então, ó. Vamos colocar simultaneamente a nomenclatura oficial e usual. Mas lembrando para vocês que, diferentemente das aminas, que a nomenclatura usual se torna mais forte em vestibulares, nas amidas é a nomenclatura oficial, tá? Que é mais utilizada. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Como só tem um carbono, o prefixo é met. Ligação simples porque está entre carbono e hidrogênio, só tem uma ligação simples, ó. E a terminação amida, então fica metanamida. Pessoal, se você trocasse o NH2 por uma hidroxila, viraria um ácido carboxílico, não é isso? Por exemplo, o ácido carboxílico com um carbono é o ácido metanoico ou fórmico. Então, na usual, é chamado de formamida, fazendo uma referência ao ácido fórmico. Por isso que não é muito utilizada. Com dois carbonos, ó. Dois carbonos, o prefixo é et. Ligação simples entre carbonos é an e a terminação amida. Então, como é que fica, pessoal? Fica etanamida. Como etanamida vem do ácido etanóico e o etanóico é chamado de acético, portanto, sua nomenclatura usual vai ser chamado de acetamida. Mas lembrando que a nomenclatura que prevalece aqui é a nomenclatura oficial, certo? Vamos fazer mais exemplos, ó. Aqui eu coloquei, né? Amidas monossubstituída e dissubstituída. Vamos prestar atenção aqui, ó. A nomenclatura oficial do primeiro, ó. Agora são 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, ó. 3 carbonos é prop, infixo an e a terminação amida. Só que tem um radical metil ligado ao nitrogênio, né? Ó. Então vai ficar N-metil. Pessoal, esse N aqui é para indicar que o metil está ligado ao nitrogênio. N-metil, 3 carbonos na cadeia principal, prop, an, ligação simples e amida. Então fica N-metil propanamida. Na usual continua tendo N-metil. N-metil, ó, porque o metil está ligado ao nitrogênio. A propanamida vem do ácido propanóico, que é chamado de propiônico. Então a referência aqui, propiamida, em referência ao ácido propiônico. Mas lembrando que a usual não é muito utilizada. Pois bem, agora nós temos, meus amigos, é uma amina terciária, amida dissubstituída. Você tem um radical etil ligado ao nitrogênio e tem um radical fenil. Mas a cadeia principal começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, né? Vamos lá. Na nomenclatura oficial, 4 carbonos é but. Infixo an, ligação simples, terminação amida. Aí vamos citar os radicais, ó. Eu tenho 2 radicais, eu tenho um radical etil ligado ao nitrogênio e tenho um radical fenil também ligado ao nitrogênio. Então fica N-etil, N-fenil, butanamida. Veja que eu segui até a ordem
alfabética dos radicais. Primeiro o E, depois o F, ó. N-etil, N-fenilbutanamida. Na nomenclatura usual, o nome dos radicais não muda, né? N-etil, N-fenil. Como a butanamida vem do ácido butanóico, e o ácido butanóico é chamado de butírico, portanto, aí você vai ter chamado de butiramida, mas a nomenclatura oficial é que prevalece. Então, nós fizemos aqui um exemplo de uma amida monossubstituída e um exemplo de uma amida dissubstituída. Nós estamos trabalhando as nomenclaturas, certo? Vamos aproveitar aqui e fazer essa questãozinha de sala, né? Qual o nome da substância de fórmula representada abaixo? Tá aí. É uma cadeia ramificada. E é uma amida o quê, pessoal? Uma amida simples. O carbono 1 vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem que colocar a numeração, certo? Escolhendo aqui a cadeia principal, ó. Cadeia principal, e você tem um radical metil, certo? Olha o carbono 1, onde é que começa, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, né? Então, percebo que no carbono 3, pessoal, no carbono 3, nós temos um radical metil, certo? Não é isso? Metil, ó. Aí vai ficar assim, ó. 3-metil butanamida. Portanto, você vai encontrar isso aí na letra E. Pode colocar butanamida ou butanoamida, tanto faz, certo? Pode ser butanamida ou butanoamida, fazendo referência aos 4 carbonos com ligações simples. Então, por isso que ficou a letra E. Porque eu ensinei... Você pode... Esse O aí é facultativo. Você pode colocar butanamida ou butanoamida. Etanoamida ou etanamida. Tanto faz. Tranquilo? Então, a resposta é a letra E. Vamos aproveitar agora e fazer um exemplo de uma amida monossubstituída. Aqui eu tenho um radical na cadeia, ó. Tem um radical etil, tem um metil. E tem um radical ligado ao nitrogênio. Pessoal, esse aqui é o principal radical aromático. Nós já sabemos que é o fenil, não é verdade? Então a primeira coisa a fazer aqui é escolher a cadeia principal. Aqui está a cadeia principal. O carbono 1 será sempre, pessoal, o carbono que está com o grupo funcional do C-O. Aí, como eu falei para vocês, eu tenho um radical etil, ó, na posição 2 e o metil. Vamos numerar. Olha aí, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Temos, portanto, aí 4 carbonos, não é isso? Vamos citar aqui em ordem alfabética. Então vai ficar assim, ó. Olha só, 2-etil, eu tenho um radical etil na posição 2. N-fenil, tá? Eu estou indo na ordem alfabética. O N é para indicar que o fenil está ligado ao nitrogênio. Aí 3-metil, certo? Vamos lá, foi em ordem alfabética. O E, depois o F, depois o M, ó. Então 2-etil, etil na posição 2. N-fenil, fenil ligado ao nitrogênio. E 3-metil, certo? Como nós temos 4 carbonos, você vai colocar but, ligação simples an e amida. Butanamida ou butanoamida. E você vai encontrar aí justamente na letra E, é a estrutura e a resposta da questão. 2-etil, 3-fenil, N-fenil, desculpa, 3-metil, butanoamida ou butanamida. Tanto faz. Vamos lá, agora nós vamos para outra função nitrogenada, que são as nitrilas. As nitrilas, pessoal, muito fácil, ó, são compostos que apresentam o grupo funcional denominado cianeto, que é isso aqui, C-tripla-N. Cuidado que eles podem colocar só CN, está subentendida a tripla ligação, porque o carbono faz 4 ligações, ó, uma com mais 3, 4, e o nitrogênio faz 3 ligações. Olha aqui o exemplo que eu coloquei, ó, tá? Aqui é uma nitrila, CN, C-tripla-N, ou simplesmente aqui CN, ó, está subentendida a tripla ligação, beleza? Como é que se faz a nomenclatura? Muito fácil, ó, a oficial, depois vamos fazer a usual. Na oficial, você vai colocar da seguinte forma. Você vai colocar aqui o prefixo, que indica o número de carbonos. O infixo indica as ligações entre carbonos. Não entre carbono e nitrogênio, não. É entre carbonos. E a palavra nitrila. Por exemplo, aqui eu tenho 2 carbonos. Ó, 1, 2. 2 carbonos é et. Entre esses 2 carbonos só tem ligações simples. É etano-nitrila. Etano-nitrila. Certinho? Esse O é a terminação. Tá?
A outra, ó, nós temos 3 carbonos. Aqui é a oficial, viu? É mais utilizada, é a usual. 3 carbonos, contando a partir daqui, ó, né? A numeração começa sempre do carbono que está ligado ao nitrogênio, certo? Então ficou 1, 2, 3. Ligação simples entre carbonos é ano e a terminação nitrila, propanonitrila. Professor, e quando for cadeia ramificada? Não tem problema. Na cadeia ramificada, aqui você vai fazer o seguinte, o carbono é esse, ó, 1, 2, 3, 4, não é isso? Ó? Veja que o metil vai estar na posição 2, ó. Então vai ficar 4 carbonos é but, an, butano-nitrila. E eu tenho o radical metil na posição 2. O metil está sim na posição 2. Perfeito? Mas, professor, e como é que é a nomenclatura usual? Na usual, considera todos as nitrilas como sendo derivado do grupo funcional CN, que é cianeto. Aí o que você vai fazer? Você vai circular o grupo funcional, que é chamado de cianeto, aí o nome do radical. Olha esse primeiro, ó, cianeto. O que sobrou foi o metil, então cianeto de metil ou metila. O outro, ó, cianeto, o outro radical é chamado de etil. Então, cianeto de etila. Cianeto de etila. E esse outro, ó, já circulei o grupo funcional, que é o cianeto. O que vai sobrar aqui, pessoal, é o radical. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but e a ligação aqui vai estar no carbono secundário. Então, sec-butil, ó, cianeto de sec-butila. Então, essa é a mais utilizada, certo? Considera todas as nitrilas como sendo derivada do grupo funcional que é chamado de ciano ou cianeto. Então, cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de sec-butila, cianeto de fenila, se tivesse, certo? Vamos agora para uma das funções importantes, ó, que é o nitrocomposto. Muito fácil, talvez seja uma das mais fáceis de ser reconhecida, né? São compostos que possuem, né, o grupo funcional NO2. Esse NO2 é chamado de nitro. Olha aqui, ó, um exemplo. NO2, ó, apareceu NO2, é nitro, certo? Vamos lá. A sua nomenclatura, você vai colocar nitro mais o nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Vamos lá então, ó. Vai ficar assim, pessoal. Primeiro, nitro, como só tem um carbono, é met. Opa, vamos consertar aqui também, né? Só tem um carbono, pessoal, é met, né? Quem sabe faz ao vivo, já falei para vocês, certo? Aí ó, ficou justamente met, porque só tem um carbono, certo? Só tem um carbono, beleza? Então vamos começar, vamos fazer de novo, né? Para a gente fazer direitinho aqui para vocês, certo? Vamos lá, na nomenclatura oficial, coloca o prefixo nitro para indicar NO2 e o nome do composto. Então vai ficar nitro, prefixo para um carbono é met, como só tem ligações simples é ano, nitrometano. O outro, ó, nitro, 2 carbonos é et, então fica nitroet, como só tem ligações simples é ano, nitroetano. Agora esse outro está ramificado, não é isso? Ó? Então aqui você vai ter que numerar, pessoal. O carbono 1 começará sempre, certo? Sempre do carbono do grupo funcional. Então 1, 2, 3. Professor, por que tem os dois primeiros não precisou numerar? Porque não precisa, no NO2 só pode estar no lugar aqui. Com 3 carbonos ele poderia estar no carbono 2? Poderia sim. Então tem que numerar. Ó. Então ficou 2 metil, da mesma cor aí, ó. 1 nitro, prop são 3 carbonos, só tem ligações simples. Então 2 metil, 1 nitropropano. Certo? 2 metil, 1 nitropropano. Beleza? Professor, se tivesse o nitro ligado ao benzeno, seria nitrobenzeno, como nesse exemplo bem aqui, ó. No exemplo aqui você tem o nitrobenzeno, nitrobenzeno, beleza? Mas aqui ficou a nomenclatura oficial mesmo dele. Beleza? Pois agora nós vamos partir para os aletos orgânicos. Não é galeto, pelo amor de Deus, é aleto orgânico, né? Então são compostos que possuem o grupo funcional radical ligado a X, onde o X é um halogênio, pessoal. Esse halogênio pode ser o flúor, cloro, bromo ou iodo. O acetato não, porque é pouquíssimo reativo. Olha só um exemplo aqui, ó, o cloro aqui, ó. Aqui é o cloro, ó, ligado a um carbono, né? Aqui o cloro ligado a carbono, certo? Então aqui você tem o seguinte, ó. Para os aletos orgânicos,
Como é que você faz a nomenclatura? Tem duas nomenclaturas, tá? E a usual é a mais utilizada. Vamos ver aqui, ó. Considera o halogênio como sendo um radical. Aqui é a nomenclatura oficial. Então aqui você vai colocar, ó, cloro, prefixo para um carbono, só tem ligações simples, clorometano. O outro, cloroetano. Quando tiver radical, você vai ter que numerar, certo? Numerando aqui, pessoal, carbono 1, tá, que está mais perto do grupo funcional. Então ficou 1, 2, 3, 4. Ó. O metil na posição 3 e o bromo na posição 2. Então vai ficar 2 bromo, 3 metil, 4 carbonos com ligação simples é o butano. Isso aí é a nomenclatura o quê? Oficial. Nomenclatura oficial. Mas nós temos sim a nomenclatura usual. A nomenclatura usual, como é que se faz a nomenclatura usual? A nomenclatura usual é dada com o nome do halogeneto. Que é halogeneto, pessoal? Se é cloro, fica cloreto. Se é bromo, fica brometo. Se é iodo, fica iodeto. Se é flúor, fica fluoreto. Certo? Anteposto ao nome do radical ligado a ele. Por exemplo, aqui vai ficar, se tem cloro, então vai ficar cloreto de, e o radical é o metil, cloreto de metila. O outro é chamado cloreto de, e o radical é etil, cloreto de etila, que é o mesmo, o primeiro é chamado de clorometano, na nomenclatura oficial, e o outro é cloroetano. Cloroetano ou cloreto de etila é o famosíssimo princípio ativo do lança-perfume, certo? Aqui o iodo, ó, iodo, então se é iodo vai ficar iodeto. O radical aqui que está em preto, ó, é o radical isopropil. Então vai ficar iodeto de isopropila. E o outro é o flúor. Flúor ligado ao fenil, certo? Então vai ficar fluoreto de fenila. Vamos consertar aqui também. Fluoreto de fenila, certo? Fluoreto de fenila, certo? Fluoreto de fenila, beleza? Esse é o nome oficial desse último, porque esse último radical aqui é o radical fenil. Então fica fluoreto de fenila, fluoreto de fenila, beleza, pessoal? Então, cloreto de metila, cloreto de etila, iodeto de isopropila, fluoreto de fenila. A nomenclatura usual é mais utilizado, certo? Os haletos orgânicos são muito importantes, viu? Né? Por exemplo, o gás chamado gás de refrigeração, que é o gás freon, que é o triclorometano, o dicloro de fluormetano, gás utilizado, por exemplo, na geladeira, no ar-condicionado, é um haleto orgânico. Clorofórmio. Clorofórmio é o triclorometano, chamado de clorofórmio, certo? E muitos deles, pessoal, são chamados compostos halogenados utilizados como agrotóxicos, certo? São chamados compostos organoclorados. Tem os agrotóxicos com organofosforado, com fósforo, mas o principal é esse aqui, ó. E eu queria fazer um alerta, então, tá? Isso aqui é um veneno, tá? Os agrotóxicos, você sabe muito bem que eles são cumulativos, são venenos. E, infelizmente, pessoal, são utilizados de forma inadequada aí na agricultura. O Brasil é um dos grandes, esses grandes proprietários aí, né, utilizam grandes concentrações de agrotóxicos, que, modéstia à parte, né, na minha opinião, né, o número de cânceres atualmente no mundo, né, é muito grande. E, lógico, tem a questão genética, tudo, mas tem a questão da alimentação, pessoal. Por isso, hoje, a busca incessante pela cultura orgânica, que é a cultura isenta de agrotóxico, certo? E convenhamos, quem mais utiliza agrotóxico são os grandes proprietários, né? Os grandes latifundiários. Por isso, você comprar suas hortaliças naquela hortazinha comunitária, tudo, é bem mais legal do que comprar aí num local que você não sabe de onde é que vem. Beleza? Então, essa é a recomendação. E na escala de absorção de agrotóxicos, nós temos o pimentão, é um dos principais, né? Pimentão, aí vem morango, tomate, as hortaliças em geral, certo? Acumulam grande quantidade de agrotóxicos. E nós brasileiros, pessoal, por ano, a gente consome uma quantidade muito grande de agrotóxicos, muito grande mesmo, certo? Então, produz mais, porém mata muito mais, né? Olha só o índice de câncer na população mundial, não é verdade? Então, um dos precursores desses venenos foi esse aqui, ó.
o uso do DDT. Vamos já saber o que é essa sigla aí, DDT. Ó. Foi proibido por volta dos anos 70, em virtude de seu efeito cumulativo ao organismo. Dentre os malefícios causados, ele está no enfraquecimento das cascas de ovos das aves, envenenamento de alimentos como carnes e peixes. Alguns estudos sugeriram que é cancerígeno, né? Provoca partos prematuros, causa danos neurológicos, respiratórios, cardiovasculares. Então é o DDT, certo? DDT, tá? Muito bem, tá aí. DDT significa, ó, dicloro. Vamos acompanhar aqui na fórmula. Dicloro, tá aqui, essa referência aos dois cloros aqui, ó. Dicloro. Aí difenil, são os dois aromáticos, ó. Difenil. Tricloro, tá aqui, ó. Tricloro, etano, aqui 2 carbonos com ligação simples, ó. 2, ó. Então ficou dicloro, difenil, tricloroetano. Tá? Dicloro, difenil, tricloroetano é o nome desse composto aí. Olha aqui, vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho o cloro, né? Então é um haleto orgânico. Vamos numerar a partir da extremidade mais próxima do cloro. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4, pessoal, no carbono 4, nós temos o radical metil. Metil. No carbono 2, o cloro. Então ficou 2 cloro, 4 metil. Como nós temos 5 carbonos, é pente. Com ligação simples fica ano. 2 cloro, 4 metil, pentano é o nome dessa estrutura. Então só pode estar na letra B de bola a resposta correta. Tudo bem? Bom, aqui não é uma função nitrogenada, né? Assim como os haletos orgânicos é uma função halogenada. Aqui é uma função oxigenada, derivada de ácido carboxílico. É uma função secundária, mas tem a sua importância. Então aí você tem os anidridos de ácidos carboxílicos, que são compostos obtidos pela desidratação de ácido carboxílico. Pode observar que você tem 2 ácidos carboxílicos aqui, não é verdade? Ó? C-OH. Então, se eu tirar a molécula de água, o que acontece? Olha só, tirando a molécula de água, pessoal, olha aí, vai ficar justamente o anidrido. Não ficou legal aí? Vamos aproveitar e fazer de novo. Observe, eu vou tirar a molécula de água dessas duas estruturas. Eu tenho 2 ácidos carboxílicos. Só lembrando que ácido carboxílico é C-OH. Então, quando a chamada desidratação intermolecular, desidratar é tirar água. Intermolecular, entre moléculas. Então, olha só, tirei a molécula de água, juntei o que sobrou. Ficou o anidrido. Isso é um anidrido. A palavra anidrido significa dizer sem água. Sem água. Como ela é derivada do ácido carboxílico, a sua nomenclatura deriva também do ácido carboxílico. A IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, recomenda que o seu nome seja igual ao do ácido carboxílico que originou, antecedido da palavra anidrido. Por exemplo, aqui ó, foram 2 ácidos com 2 carbonos, que é o ácido etanóico. Então você coloca anidrido etanóico, certo? A oficial, não é isso? Pessoal, usual seria anidrido acético. Vamos já colocar aqui. Agora eu tenho 2 quantidades de carbono diferentes. O primeiro só tem, ó, a parte de cima só tem 1 carbono, então veio do ácido metanóico. E aqui na parte inferior tem 2 carbonos, veio do ácido etanóico. Então você coloca anidrido, aí o primeiro ácido metanóico, etanóico. Certinho? Se fosse a nomenclatura usual, colocaria anidrido acético, porque o ácido etanóico é chamado de acético. Na usual você tem o quê? Para o segundo, anidrido, o metanóico é chamado de fórmico, certo? E o etanóico é chamado de acético, então seria fórmico acético, mas é mais utilizada a nomenclatura oficial mesmo. Eu só queria mostrar para vocês qual é a repercussão disso em vestibular, principalmente aquela reação de formação de um anidrido, que é a reação de desidratação de ácido carboxílico, desidratação de ácido carboxílicos, certo? Produzindo anidrido. Estamos quase finalizando, nós temos aqui outra função secundária, que são os compostos de Grignard. Ó. É todo composto que possui grupo funcional. O grupo funcional é esse. Ó. Composto de Grignard é um composto organometálico. O que é um composto organometálico, professor? É um composto que tem metal em sua estrutura. No caso aqui é o magnésio. O composto de Grignard é a presença sempre do magnésio. Então aqui você tem o seguinte, vamos acompanhar. Ó. É o magnésio ligado a um radical, a carbono, ligado a X, onde mais uma vez o X pode ser fluorocloro, cloro, bromo e iodo. Olha aqui um exemplo.
Tá aqui, ó, o magnésio com bromo. Ó, outro exemplo aqui, o magnésio com flúor, certo? Então, é magnésio ligado a um radical que é ligado a que o magnésio ligado também a um halogênio. Professor, e como é que é feita a nomenclatura? Olha aí, primeiro você coloca o nome do halogeneto, que, por exemplo, se é cloro é cloreto, se é bromo é brometo, se é iodo é iodeto. O nome do radical e no final a palavra magnésio. Então como é que fica o primeiro? Cloreto de, aí o radical é o metil e no final magnésio. Cloreto de metil magnésio. O próximo, brometo, o radical ali é o metil, ó, brometo de etil, desculpa, é 2 carbonos aqui, ó. Brometo aqui, ó, de etil magnésio. Brometo de etil magnésio. Nome do halogeneto, radical e no final magnésio. Esse aqui, ó, iodeto de, aqui é o fenil. Iodeto de fenil magnésio é o nome dessa estrutura, não é legal? Esses compostos de Grignard eles vão ser importantes nas reações, porque você pode obter metano a partir dos compostos de Grignard. A gente vai fazer essa reação futuramente. Beleza, pessoal? Aqui novamente o DDT, já falamos do DDT, né? Mais uma vez o perigo, né, dos agrotóxicos. Só lembrando que não tem só esse aqui, né? Por exemplo, com cloro tem o hexaclorobenzeno. Existe o chamado duas classes importantes de agrotóxicos: organoclorados, certo? Que é esse aí, um deles, com cloro, e organofosforado, tem com fósforo também. São 2 grupos de agrotóxicos, terrível para o meio ambiente e para o meio ambiente como um todo e para os seres humanos, né? Vamos lá então, pessoal? E aí nós encerramos essa fase aqui de nomenclaturas. Pretendemos voltar nas próximas aulas, agora com a parte de isomeria, de propriedade de compostos orgânicos. São aulas agora que são mais impactantes. Mas a gente precisava passar justamente por essa parte teórica, essa parte de nomes. Por quê, professor? Porque daqui para frente vai ser perguntado em reações, né? Que composto é obtido a partir da reação tal. Então você tem que saber a nomenclatura. Não se aprende química orgânica sem saber nomenclatura, pessoal. Sem saber as funções orgânicas. Como é que você vai montar uma reação, montar uns compostos na isomeria se você não sabe nem qual é a função que pertence? Então todo esse nosso propósito até agora foi para que vocês aprendessem aí os grupos funcionais, as nomenclaturas, as classificações. Perfeito? Quero aqui agradecer vocês, pessoal do 3º ano do INEC. Mais uma vez aqui a gente está fechando sempre com esse slide, né? Um slide positivo, dizendo que eu vou passar no Enem. Esse passar aí tem várias denominações aí, né? Passar no Enem, passar de fase, passar por essa pandemia, passar por os nossos obstáculos todos, certo? E eu sei que você vai conseguir, até porque tem alguém olhando para você, com certeza, certo? E esse alguém está aí, ó. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E é naquele com letra maiúscula. Então que Deus com letra maiúscula, né? Ilumine vocês também com letra maiúscula, tá ligado? Deus com vocês, ó. Maiúsculo com maiúsculo aí, rumo à sua aprovação. Então um forte abraço do professor Jurandir.